de cada 3 indivíduos acima de 50 anos de idade, um vai desenvolver o herpes zoster. Olá, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre envelhecimento saudável com foco em vacinação e hábitos de vida. Meu nome é Antônio Amorim, eu sou especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e tenho a honra de ter aqui para falar sobre esse tema Dr. Fábio Argenta, ele que é especialista em cardiologia e hipertensão. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, doutor Antônio Amorim, agradeço à Sociedade de Cardiologia pelo convite. Fábio, a SBC, junto com o Departamento de Cardiogeriatria, vem promovendo uma campanha que é "Se você é 50 mais, cuide-se mais". É uma campanha que vem frisando você adotar hábitos de vida saudável, incluindo vacinação. É uma campanha, como eu falei, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com o Departamento de Cardiogeriatria e com apoio da GSK. Então, Fábio, queria saber de você. A gente sabe, Fábio, que a vacinação ela é um instrumento muito importante no combate de algumas doenças infecciosas, inclusive na prevenção de formas mais graves de pneumonia e gripe. E eu queria saber qual o impacto no indivíduo idoso de você utilizar a vacinação nos pacientes cardiopatas. Perfeito, Antônio. Então, doutor Antônio, sim, a vacinação, quando eu coloco ela no mundo do idoso, do cardiopata, né? Do indivíduo adulto como um todo, mas sobretudo no idoso e no cardiopata, indivíduo, como falaste, aí 50 a mais de idade, ela vai além da prevenção primária. O que é a prevenção primária? É quando a vacina, eu faço ela contra a gripe, contra a influenza, eu estou protegendo o indivíduo, né, de não adquirir um quadro mais intenso, de uma gripe mais intensa, que pode levar ele a uma internação e, por vezes, até morte. Então, essa é a prevenção primária. Ou se é uma vacina contra a pneumonia, eu estou prevenindo o indivíduo contra essa doença tão séria, que é a pneumonia, que também pode levar à internação e morte. Então, isso a gente chama de prevenção primária. Quando eu levo isso para o mundo do idoso, do cardiopata, nós identificamos já como uma prevenção secundária, ou seja, a vacinação ela evita descompensar aquelas doenças de base do indivíduo. Por exemplo, está com insuficiência cardíaca ou um indivíduo que tem um problema de asma, né? Se ele adquirir uma pneumonia, ele vai descompensar essas doenças aí. O coração pode começar a falhar de novo, o coração crescido pode ir água no pulmão, pode dar uma arritmia, que o doutor Antônio é especialista em arritmia, sabe disso, pode dar uma fibrilação atrial, que é uma arritmia mais grave. Se o indivíduo tem asma, pode descompensar o quadro pulmonar, levando uma asma mais grave. Então, no adulto e no idoso, eu já chamo isso de uma prevenção secundária para evitar a descompensação das doenças pré-existentes desse indivíduo e que estavam ali quietinha, tratando direitinho, compensado, né? Aí quando vem um quadro desse, a descompensa, por isso que a vacina, já nesses casos, faz muito além da prevenção primária, a prevenção secundária. Você tem alguns dados, Fábio, que mostram essa eficácia da vacina nessa prevenção de doenças, na melhoria de qualidade de vida? O indivíduo que faz, por exemplo, doutor Antônio, uma vacinação contra a influenza, a gripe, né? A gente está falando aí de uma diminuição, por exemplo, na cardiologia, de um risco de 6 vezes o risco do indivíduo ter um infarto do miocárdio. Então, se o indivíduo tem um alto risco cardiovascular, ou seja, já tem placa de gordura nas suas artérias, eu estou falando que a vacina da gripe pode diminuir 6 vezes a chance desse indivíduo ter um infarto. Porque quando tem a gripe, o vírus causa o quê? Uma inflamação na camada interna, chamada endotélio dessas artérias, e quando é na coronária, pode ter uma placa de gordura aí, romper essa placa de gordura, formar um trombo, um coágulo, que leva, se for no coração, um infarto, no cérebro, um derrame. Então, de novo, vacinação contra a gripe diminui em torno de 6 vezes o risco de infarto no indivíduo de alto risco e pode diminuir quase em torno de 10 vezes a chance de ter um AVC, um derrame, né, no indivíduo de alto risco. Então, diminui até 10 vezes a chance de derrame, para vocês terem uma ideia. Isso é uma vacinação contra gripe. Aí, quando eu falo de vacinação contra a pneumonia, eu estou diminuindo a chance de internação hospitalar, diminuindo a chance de mortalidade. Ainda, voltando na gripe, quando nos períodos de inverno, mais no sul do Brasil, a gripe tem relação direta com a internação do indivíduo
por doenças do coração. Então, os indivíduos internam mais nos períodos de maior frio, aquela parte mais sazonal do vírus da gripe, por conta de descompensação, como eu falei. Aí, quando eu coloco, por exemplo, a herpes zoster. A herpes zoster, ela, nos primeiros 3 meses que eu adquiro... O herpes zoster é o cobreiro, né, Antônio? O cobreirão, né? Popularmente conhecido como cobreiro. Dá de um lado do corpo, muita dor, é uma dor assim, lancinante, e forma umas feridas como fosse um cobreiro, com umas bexiguinhas d'água assim, que estoura e vira crosta, né? Isso é o herpes zoster. Na verdade, é uma reativação do vírus da catapora, da varicela da infância, né? De cada 3 indivíduos acima de 50 anos de idade, um vai desenvolver o herpes zoster. O herpes zoster piora em muito a qualidade do indivíduo. O herpes zoster causa dor que, por vezes, tem que usar uma série de remédios para controlar a neuralgia, que chama, que é aquela dor do nervo, mesmo secando as crostas, incomoda bastante. Fica aquela dor no nervo, né? Pode atingir o olho, levando a complicações oculares. E vamos lá, nos primeiros 3 meses, doutor Antônio, do herpes zoster, eu tenho um aumento de chance de problemas do coração de até 30% de ter algum problema grave no coração depois da herpes zoster. E quando eu falo na questão de AVC, de derrame, eu tenho quase 40% de chance nos primeiros 3 meses após o herpes zoster de ter algum problema. Então é uma doença muito séria e que, uma vez que temos vacina contra a herpes zoster, a gente está protegendo não só contra o herpes zoster, mas, como acabei de dizer, para doenças do coração e do cérebro também. Excelente, Fábio. Você vê que são dados bem impactantes, né? E já chegando até nesses dados impactantes, a gente sabe que hoje, principalmente nos mundos da rede social hoje em dia, milhões de pessoas conectadas, vem sendo abordado muito fake news, muito mito de vacinação, principalmente em indivíduos idosos. Como é que a gente pode abordar essa temática, Fábio? Existe aquele mito, doutor Antônio, de que a vacinação é feita apenas para as crianças. E não é bem assim. Vamos lá, vamos explicar. O Programa Nacional de Imunização, criado nos anos 70, que é modelo para o mundo inteiro, ele erradicou doenças como poliomielite, rubéola, sarampo, entre outras. Infelizmente, com a baixa da guarda vacinal, algumas estão voltando, como o próprio sarampo. Mas era um programa muito voltado para a criança, né? E com o decorrer dos anos, foram surgindo cada vez mais vacinas para o mundo do adulto, do idoso, do cardiopata. Por quê? Porque há um envelhecimento natural da nossa população. E que bom que estamos ficando mais idosos, porém precisamos ser longevos e saudáveis. Vamos lá. Lá por 2013, houve uma inversão já no Brasil, que a gente tem mais idoso do que criança. Por isso está vindo muita vacina para o mundo do idoso. Até 2050, nós vamos ter mais idosos do que jovens até 24 anos. Então, nós estamos, sim, aumentando muito a nossa população idosa. E dentro desse contexto, é um mito dizer que a vacinação é só para criança. Outro mito é dizer que a vacinação vai fazer mal, vai provocar a doença. Nunca. A vacinação, quando dá uma reação, normalmente é uma reação leve, local. Muitas vezes coincide, doutor Antônio, de eu estar passando por um quadro, fui visitar um familiar, um parente, e ele estava com um quadro gripal, por exemplo, e eu estou ali com o vírus da gripe incubado ali, que vai desenvolver o quadro em mim na sequência. E eu fui vacinar e, casualmente, vacinei e fiquei ali uns 4, 5 dias depois gripado, mas já era um quadro que eu tinha tido contato com outros indivíduos, e foi aí, então isso também é um mito. Vacina de gripe vai dar gripe, vacina de tal coisa vai dar a doença. Não dá, não. A vacina é pesquisada, são 10, 20 anos de pesquisa para lançar uma vacina, e ela tem que ter eficácia para evitar aquela doença e segurança. Então, as vacinas, elas dão reações locais, quando muito, algumas vacinas, uma febrícula de um dia para o outro, que é a reação antígeno-anticorpo, que é a proteção do organismo. E mais, a vacinação, também tem esse mito, não vou fazer a vacina hoje, protege para amanhã. Ela tem o seu tempo
para imunizar, para criar os anticorpos no indivíduo, que pode ser 15, pode ser 20, pode ser 30 dias conforme a vacina. Então sempre tem que ser mais precavido, fazer antes as vacinas. Então, assim, no que tange ao mundo do idoso é isso, né? A vacinação não faz mal, não vai provocar outras doenças e, sobretudo, a vacinação vem cada vez mais e para ficar no mundo do adulto e do idoso. Excelente, Fábio. Muito importante a gente estar aqui falando sobre esse tema tão importante. E eu queria agora puxar um gancho, já que a gente está falando de envelhecimento saudável. O que é que você recomendaria em relação à melhoria dos hábitos de vida nessa população idosa? Perfeito. Só queria fazer uma colocação que eu não coloquei antes, doutor Antônio, que hoje a gente tem vacinação, eu falei de vacina do mundo do adulto, para o pessoal entender, né? É contra a gripe, é contra a pneumonia, é contra a meningite, que tem vacinas que pode ser feita até os 60 anos contra a meningite. Temos vacina contra todos os sorotipos do meningococo, né? Difteria, tétano e coqueluche, que tem que fazer cada 10 anos o reforço, tá certo? Se nunca fez na infância ou na vida, tem que fazer de novo sarampo, cachumba e rubéola, ou se está passando por alguma região endêmica, fazer de novo sarampo, cachumba e rubéola. Febre amarela pelo menos uma vez na vida, né? Estou falando aqui do mundo adulto e do idoso, né? Já falei da herpes zoster, né? E temos também hoje uma vacina do vírus sincicial respiratório. O que é esse vírus sincicial respiratório? É uma vacina voltada para indivíduos com mais de 60 anos de idade. É aquele vírus que dá aquele estilo um resfriado, sabe? Sim. Mas que nos indivíduos cardiopatas idosos pode também, como a gripe, descompensar doenças de base. E hoje a gente tem uma vacina para isso também, para o vírus sincicial respiratório acima de 60 anos de idade. Bom, e agora sim, respondendo a sua pergunta... Os hábitos de vida. Quanto dos hábitos de vida, é assim, a gente precisa trabalhar, como em tudo na cardiologia, com prevenção. Prevenção é o quê? Fazer ações que previnem doenças. Para isso, vacinação é uma delas. Água potável é outra. E vamos adentrar mais ainda na cardiologia? Atividade física e cuidados de alimentação. Então, nunca é tarde para começar a fazer uma caminhada. É óbvio, procure seu médico, cardiologista, sobretudo se você tem mais de 40 anos, para um check-up anual. Mas vamos lá, uma caminhada já dá para começar hoje a fazer. Uma caminhada leve, 30 minutos, no mínimo 5 vezes por semana. Na alimentação, diminui gordura saturada, aquela carne muito gorda, saturada, aquela gordura branca, saturada mesmo, que é o que leva ao entupimento das artérias. Comer mais peixe, frango, sem gordura, sem fritura. A carne vermelha, tirar as gorduras, como eu falei. Cuidar com aquela carne marmorizada, que tem muita gordura. Frutas, legumes, saladas. Isso pode e é muito indicado. Do outro lado, azeite de oliva é muito salutar. O peixe é fantástico. E ainda tomar bastante líquido. Por quê? Com a idade, a sede ela vai indo embora, né? A sede é um mecanismo de defesa do ser humano quando é criança, jovem. Então, com a idade, nós temos que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Pelo menos. Então tem que ficar com o copinho d'água assim, ó, sempre tomando um pouquinho ou uma garrafinha medindo, né? Então, falando de hábitos, volto lá. Água potável, vacinação, exercício físico, eu expliquei, mínimo aí 5 vezes por semana, uma caminhada de 30 minutos. Diminuir gordura, diminuir fritura, mais peixes, frutas, legumes, saladas. E por fim, importante nosso cardiologista falar, abandone o tabagismo, é a mesma coisa que a caminhada. A caminhada nunca é tarde para começar. O tabagismo nunca é tarde para parar. Então vamos lá. Tabagismo, abandone. Não fuma? Nunca fume. Diminuição de bebida de álcool. Evitar destilados. E, por fim, cuidar com sobrepeso e obesidade. Evite, né? Mas vamos lá. Mais vale, né? Esses estudos mostraram o indivíduo que está sobrepeso, mas que caminha, do que o magrelo que não faz exercício. Então, quer dizer,
Não adianta também ser magrelão, né? Mas não fazer exercício, correto? Então, os estudos já mostraram isso, que os indivíduos que, por mais que seja magrelinho, mas não faz exercício, acabam tendo mais problema de coração do que os que estão um pouquinho acima do peso, mas estão caminhando, né? Então, em linhas gerais, doutor Antônio, seria essa a dica aí para o nosso ouvinte. Então, como vocês perceberam, né? Se você é 50 a mais, cuide-se mais. Então, é muito importante essas mudanças dos hábitos de vida, como o Fábio falou, é tão importante porque 80% das doenças cardiovasculares são preveníveis. Então, sempre há um momento para recomeçar. Então, nunca a gente achar que é tarde demais por estar idoso. E é muito importante a gente não esquecer e focar na importância da vacinação, sim, do idoso, como foi brilhantemente exposto aqui pelo Fábio. Queria agradecer, tá, Fábio, essa sua excelente participação. Acho que momentos como esse é muito, muito importante, muito enriquecedor para o público que está nos acompanhando. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, doutor Antônio Amorim. Agradeço também à Sociedade de Cardiologia, GSK, por nos oportunizar, por estar levando adiante esse pilar da prevenção cardiovascular, que é a imunização, a vacinação.